Cristo foi o iniciado da mais pura, da mais sublime moral da moral angélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e retorná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre humanos uma solidariedade comum de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, baseada sua doutrina quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando a esta a lei toda e os profetas. O papel de Jesus não foi um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional, seu espírito, e da sua missão divina. Ele viera ensinar os homens que a verdadeira vida não é a que transcorrer na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos reconhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Uma vez isso conseguindo, a beleza e a santidade de moral tocarão os espíritos, que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Abriu o caminho. Jesus continua a obra. O Espiritismo a concluir. Revelação. Moisés. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus como também dos povos pagãos. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que ela se propunha regenerar. E esses povos semicevanges, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocausto, nem que se devesse perdoar um inimigo. Era-lhes necessária uma representação semimaterial. O Espiritismo nos explica que, quando Jesus disse para reconciliar-se o mais depressa com o seu adversário, não é somente para acabar com as brigas durante a existência atual, mas evitar que elas continuem nas existências futuras. 3. Antigamente, a mulher que cometesse adultério, traição, era apedrejada. Levítico 20:10. Jesus perdoou a mulher adúltera e disse para aqueles que queriam apedrejá-la: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. João 8:7. O Espiritismo confirma que não devemos retirar a vida de ninguém e nos explica que a justiça é Deus que aplica. Nós somos punidos pelo que pecamos, nesta ou em outra vida. 4. Os judeus consideram que comer carne de porco, camelo ou coelho, por exemplo, e não seguir práticas exteriores, como lavar as mãos, os tornavam impuros. Levítico 11, 1-46. Jesus veio mostrar que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca é o que torna o homem impuro. Pois é do coração que provém os maus pensamentos. Lucas 11, 37-40. O Espiritismo nos esclarece que todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma, e que aquele que não possui um mau pensamento, já alcançou a evolução, que todos um dia irão atingir. 5. Segundo a lei dos judeus não se podia trabalhar em dia de sábado. Levítico 23, 3-4. Exemplo, Números 15, 32-36. Jesus fazia questão de realizar curas em dia de sábado, para ter a ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus quanto à guarda desse dia. E se justifica dizendo: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17. O Espiritismo confirma a importância de trabalhar pelo bem das pessoas, prática da caridade, em qualquer momento, e nos explica como é possível realizar as curas que Jesus fazia, segundo as leis da natureza. 6. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. João 18:36. Ele acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem, depois da morte.
O Espiritismo confirma a sobrevivência da alma após a morte e os espíritos nos fazem uma descrição detalhada da vida futura, mostrando se são felizes ou infelizes, conforme a justiça de Deus. 7. Jesus disse também: há muitas moradas na casa de meu Pai. João 14:2. O Espiritismo acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço e que todos os mundos são habitados. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra e por que sofre temporariamente. Sabe que a alma progride, incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, pela reencarnação, até atingir o grau de perfeição que aproxima de Deus. 8. Os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Nem tudo foi revelado aos homens, pois para compreender certas coisas o homem precisa de faculdades que ainda não possui. Para que possamos lembrar das leis de Deus que nos foram reveladas e colocá-las em prática, é importante participar das aulas de evangelização infantil. 3. Revelação. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meios de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Ele nos mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como umas forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. As relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explicar de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificar lá nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por homem, sim pelos Espíritos, que são vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão numerável de intermediários. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas devolver completa, e explica, em termos claros e para toda gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou, é preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra.